estamos de volta com o Estúdio 360. Olha, já está valendo a nova lei que proíbe a diferenciação entre elevadores sociais e de serviço no Espírito Santo. A intenção é evitar discriminação e agilizar o acesso aos edifícios. Aqueles prédios que não cumprirem a norma podem ser multados. Mas há exceções. Em situações como o transporte de materiais para obras, pessoas com trajes de banho ou acompanhadas por animais, pode haver um elevador específico nos condomínios. Quem tem os detalhes é a advogada Kelly Andrade. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela presença. Obrigada, boa tarde. Na prática, o que não pode é colocar a plaquinha. Explica para nós o que significa a legislação. Exatamente isso. O que a lei está proibindo é a denominação. Elevador social e elevador de serviço. Mas por que disso? Primeiro, qual que é o objetivo do elevador social? Existe uma regra que regulamenta o elevador social e aquele de serviço. O social, em regra, é para transportar pessoas. E o de serviço, a regra, é para transporte de cargas. Só que com o tempo, alguns condomínios passaram a desvirtuar essa regra e passaram a tratar com critério pessoal o uso do elevador de serviço e do social, exigindo que alguns funcionários, prestadores de serviços, usassem somente o elevador de serviço. E o critério não é pessoal, é da finalidade. Independente de quem seja usando com carga, com objetos de obra, o uso de serviço. E independente de quem seja, uso social, quando são só pessoas sendo transportadas. Quer dizer, na prática, o que a senhora está falando é o seguinte, digamos, uma pessoa que trabalha como diarista, ela tem o direito de usar o mesmo elevador que os seus patrões, para a gente deixar bem claro, porque aí uma questão social muito clara. Então é isso, ela não tem a obrigatoriedade mais de usar o elevador de serviço, é isso. Perfeitamente. A discriminação sempre foi vedada, é vedada. Então essa conduta nunca foi aceita, de exigir que a faxineira, a diarista, a doméstica, o porteiro utilize o elevador de serviço sem estar carregando algo de serviço, sem estar trabalhando ali com materiais de serviço, Mas, apesar disso, havia essa desvirtuação aí da finalidade, do elevador. E, em razão disso, essa lei agora entrou em vigor na sexta-feira aqui no Estado para poder proibir a vedação do uso, de modo que hoje todos podem usar todos os elevadores. Qual o objetivo? Coibir a discriminação e proporcionar um dinamismo aí no uso dos elevadores. Okay. Não é todo prédio que tem, mas a maioria tem. Lá no meu prédio, por exemplo, os dois são usados para as duas coisas, tanto para transporte quanto para pessoas, transporte de cargas quanto para pessoas, porque só tem dois. Se tivesse um terceiro, talvez seria diferente, Mas quais são as exceções? A gente citou ali algumas, mas aí como é que vai ser isso? Não pode colocar plaquinha, vai ter que ser definido, os moradores vão ter que saber, como é que vai ser? Perfeito, a lei prevê que há exceções. As exceções são elas, Vou primeiro informar quais são elas. A primeira é transportando objetos de reforma, de obra. Segunda, sendo banhista. E terceiro, com animal de estimação. Nessas três hipóteses, é possível sim identificar e determinar qual elevador será utilizado para essa finalidade. Então, ele não vai ter nome de elevador de serviço, mas vai ser para uso exclusivo daquelas situações. Lixo não inclui aí? Sim, lixo não. A lei também prevê a exceção de elevador de carga, que tem a finalidade específica... Para mudança, essas coisas. De carga. Mas é importante lembrar que essa lei depende de uma regulamentação por parte do Executivo Estadual, que é o governo do Estado, que vai determinar as regras para poder aplicar a lei e também fiscalizar. Que é o mais difícil, porque eu imagino que tem aí uma questão que possivelmente vai dar problema, porque colocada da maneira como a senhora está colocando, é uma lei de correção social, de uma certa justiça social, mas a gente sabe que tem muito morador que não concorda com isso, que não concorda em dividir, por exemplo, o elevador com uma diarista, com um funcionário, ou seja, estabelece por si só alguma diferença. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, num caso como esse, mesmo que isso parta de um morador, ou seja, essa exigência, a lei vale e já tem alguma pena, uma punição prevista na legislação que foi aprovada na Assembleia? Sim, a lei vale para todos. Então, todos os condomínios têm que se adequar a essa regra. Não vale criar uma assembleia e criar uma regra interna, dentro do regimento interno, burlando uma lei estadual. Não vale, não é possível,
Inclusive, a lei prevê as penalidades para quem descumpre. Primeiro, a advertência, né? E depois, então, a multa, que pode chegar a R$ 4.300. R$ 4.300. Isso é aplicado para o condomínio, para o síndico? Quem aplica é o condomínio, né? Enfim, o condomínio vai fiscalizar isso diretamente. Aquele primeiro fiscal é o próprio condomínio. E quem viola a regra que tem que pagar essa multa. É porque quando a gente fala em assembleias dentro dos condomínios, muitas vezes elas até prevalecem, aquelas decisões prevalecem em relação a algumas outras regras de outros locais, né? Nesse caso, não. O que vai prevalecer é essa lei. É possível criar regras desde que elas não ofendam uma lei, que a lei está acima de uma regra interna de condomínio. Imagino que a grande dificuldade dessa história toda, vai ser a fiscalização, porque vai ficar dependendo muito das denúncias, e a gente sabe que esse tipo de denúncia, principalmente se envolve um funcionário dentro de um condomínio, vai ser difícil de acontecer, porque ele vai pensar nas consequências, óbvio, daquilo para ele ali, diante do seu trabalho, diante da relação que ele tem com os moradores, com o próprio condomínio. É algo que agora, a senhora falou um ponto que é necessário a gente esperar, da regulamentação, da regularização e da regulamentação por parte do Executivo, do Governo do Estado. Sim, perfeito. Os condomínios têm que necessariamente se adequar a essa regra, né? É muito comum que as administradoras de condomínio se adequem às regras criadas por lei. Então, é bem natural que isso aconteça, a gente espera que de fato aconteça. Porque caso não haja um respeito, pode haver denúncia e então aplicação de penalidades. Ok, muito obrigado. O principal vai ser em relação à denúncia mesmo, né? Vai ser a base para fiscalização. O maior canal, né? Tá certo. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Disponha. No próximo bloco, os 17 anos da Lei Maria da Penha, trazemos um debate sobre o que mudou de lá para cá. Nós voltamos em instantes.